Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a minha oração é sempre que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, lhes proteja e abra o entendimento de todos nós para que possamos ter uma boa aula, uma boa ministração da Escola Bíblica Dominical. Que esta semana nós temos a lição de número 11, que traz o seguinte assunto: os prejuízos da mentira na família. E o textuário está em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, é uma palavra abençoada para nós nesta lição. E a verdade prática nos diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então é um assunto, um defeito, uma falha que nós temos que evitar, né? E para não dizer que é um pecado que nós temos que evitar, é a prática da mentira. E nós vamos ver que também da hipocrisia. Então, esta lição vai trazer para nós lições importantes para a vida prática na nossa casa, no nosso lar e no nosso relacionamento com a sociedade onde vivemos. Os objetivos desta lição são os seguintes. Primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Será que eles de fato se converteram ou ainda precisavam de transformação? Segundo, refletir a respeito do problema da mentira no meio da família. Então, essa é uma reflexão importante que nós vamos fazer durante a ministração desta lição. E, em terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Será que a Bíblia traz lições para nós, traz conselhos, orientações sobre como a gente evitar a mentira, evitar a hipocrisia? Então, tudo isso nós vamos ver na lição de hoje. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos começar. O primeiro tópico da nossa lição é uma conversão duvidosa. E por que, logo no primeiro subtópico, ele diz, por que uma conversão duvidosa? Está falando, evidentemente, da vida de Ananias e Safira. Esses dois personagens que aparecem no livro de Atos, no capítulo 5. Então, a igreja está iniciando, ela está começando. Jesus foi assunto ao céu, e os discípulos que estavam ali no momento que Jesus foi assunto ao céu, o Senhor deixou recomendado que eles fossem para Jerusalém e lá ficassem até que do alto fossem revestidos de poder, recebessem a virtude do Espírito Santo. E que acontece este fato no capítulo 2 do livro de Atos, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, onde todos os discípulos do Senhor Jesus foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e o texto revela para nós que eles começaram a falar em outras línguas, à medida em que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então foi uma bênção, foi um grande enchimento, um grande revestimento de poder, e a partir dali, os discípulos, então, cheios do Espírito Santo, começaram a obra de evangelização, de pregação do Evangelho, cheio de poder, e a palavra de Deus penetrava nos corações das pessoas e elas iam se convertendo ao Evangelho. Tanto é que logo na primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram através da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. E na sequência também outras tantas pessoas foram sendo cheias do Espírito Santo, foram se convertendo pelo poder do Evangelho. Então a igreja está na sua origem, ela está começando. Então essa igreja é uma igreja fervorosa, é uma igreja que anda na comunhão com Deus, ela anda na doutrina,
como diz o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, esse é o espelho, é o reflexo da vida que era vivida pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. Uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, cheia da unção, os milagres seguiam eles na pregação, seguiam eles por onde eles passavam, eles iam operando sinais e maravilhas. Havia o temor de Deus na vida deles e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então era uma igreja fervorosa, uma igreja piedosa, uma igreja de comunhão, uma igreja que se preocupava uns com os outros. Então é nesse contexto que vai acontecer o fato que está narrado no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Então, essas pessoas, que são Ananias e Safira, eles possivelmente haviam se convertido na primeira pregação do apóstolo Pedro. Ou então, de repente, já fazia parte do círculo de discípulos de Jesus, o que é menos provável, porque os que foram evangelizados diretamente por Jesus, parece-me que o último a se converter mesmo de fato foi o apóstolo Pedro, após aquele encontro com Jesus, mas Jesus trabalhava no sentido de manter eles sempre doutrinados, ensinados. E com a pregação, a partir das pregações dos apóstolos, ali no início da igreja, então, muitas pessoas se converteram, como eu falei, só na primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Então pode ser que Ananias, esse casal, Ananias e Safira, podem ter se convertido logo nessas primeiras pregações e assumiram publicamente um compromisso com a igreja, um compromisso com os discípulos, com os apóstolos, e possivelmente estavam ali no meio deles. E eles então vão praticar algo que nós vamos estudar daqui a pouco, que envergonha os primeiros cristãos, porque eles mentem aos apóstolos, e isso vai ser um grande problema. Então, será que eles estavam realmente convertidos? A pergunta do primeiro subtópico, por que uma conversão duvidosa? Exatamente por causa disso. O comentarista responde: porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, conforme Paulo testemunha em Romanos capítulo 1, versículo 16. Segundo ele, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, onde o Evangelho alcança, onde chega essa palavra do Evangelho, verdadeiramente as pessoas têm as suas vidas transformadas. E Jesus, ensinando os seus discípulos, e na presença de Nicodemos, que esteve visitando a ele, Jesus disse para ele que é necessário que a pessoa, para entrar no reino de Deus, é necessário que ela passe por um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Ou seja, uma transformação genuína, uma transformação verdadeira na sua vida. Então, um cristão que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, arrependido verdadeiramente dos seus pecados, ele vai demonstrar frutos do arrependimento. Ou seja, vai produzir fruto dessa nova vida, desse novo nascimento. Ele vai começar a produzir fruto para o reino de Deus, para o Evangelho. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 5. Ou seja, o fruto do Espírito, que são todas aquelas virtudes
que o cristão que segue a palavra de Deus, ele tem que observar, tem que buscar praticar, né? À medida em que ele vai conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele vai então praticando. Então, esse casal, por ele ter cometido esse erro, essa falha grave de ter mentido para os apóstolos, parece não condizer com uma transformação genuína. Diz a lição seguinte: embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados por Deus e pelo Espírito Santo. Eles não se permitiram ser transformados, porque ainda tinham vestígios, características, comportamento, conduta do velho homem, da velha mulher, ou seja, da natureza humana não transformada, não salva. Então é isso que acontece na vida desses dois. Então, por isso que a conversão deles é colocada sob suspeita. Então, diz o comentarista que é importante enfatizar que no início do movimento pentecostal, Ananias e Safira uniram-se à igreja, como já falei para vocês. Eles se converteram, se uniram à igreja, estavam ali presentes, mas possivelmente não tinham uma transformação verdadeira. Não tinham uma transformação verdadeira. Muito bem. No subtópico 2º, nós temos a comunhão na igreja de Atos. Então, eu já antecipei um pouquinho para vocês sobre isso, que a igreja de Atos, conforme capítulo 2, depois do recebimento do Espírito Santo, depois das mensagens, das conversões, era uma igreja que vivia unida. Era uma igreja cheia do poder, cheia de comunhão, que praticava a doutrina e o partir do pão. Partir do pão. E mais que isso, a igreja, ela se preocupava em não deixar ninguém dos seus membros passando necessidade. Ela se preocupava com a qualidade de vida das pessoas que faziam parte desse grupo. Então o comentarista diz, em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos principais dias da igreja, dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Ou seja, eles praticavam a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum. Então, eles praticavam a generosidade do Espírito Santo, né? O Espírito voluntário. Então, a marca dessa igreja, diz o comentarista, era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Para que eles faziam isso? Para poder os apóstolos pegarem esse dinheiro e buscarem sustento, manutenção de todos os cristãos de Jerusalém ou dos arredores que passavam necessidade. Quer ver, meus irmãos? Vamos ver o texto, que fica muito mais claro para a gente. Esse texto que está registrado no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 32 até o 37. Diz assim, era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comuns. Então, eles partilhavam aquilo que possuíam para que ninguém ficasse com muito, mas e alguém ficasse com nada. Então, era esse o espírito que eles viviam, fervia no coração dos primeiros cristãos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça, espírito de graça na vida deles. Não havia, pois, entre eles nem necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés
dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esse foi o versículo 35, que nós lemos agora. Então eles tinham era o Espírito Santo que estava fazendo isso na vida deles, compungindo eles para poder se desfazerem dos seus bens para ajudar aqueles que não tinham e não deixar ninguém passar necessidade. E a gente vê um testemunho importante nos versículos 36 e 37 do capítulo 4, que é o testemunho desse homem chamado José, cognominado Barnabé, que traduzido é filho da consolação, está no versículo 36, levita, natural de Chipre. O que é que ele fazia? Olha, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então ele, sentindo isso no seu coração, agora sou cristão, agora eu quero partilhar o que eu tenho, então ele foi lá, vendeu a sua propriedade e levou o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. Então, possivelmente esse espírito de compartilhamento da igreja primitiva, então começou a ferver nos corações dos primeiros cristãos e os apóstolos, claro, abençoavam a vida de muita gente com esses recursos. Então, no subtópico terceiro, nós temos a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Então, é o pecado da inveja, o pecado da hipocrisia e que, claro, vai ocasionar a questão da mentira na vida deste casal. O comentarista disse o seguinte, que quando viram, Ananias e Safira, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, eles encheram seus corações de inveja. Possivelmente é uma interpretação do nosso comentarista, que diz por que Ananias e Safira fizeram isso? Porque eles possivelmente vendo o desprendimento, a coragem, a devoção de José, no caso Barnabé, que vendeu sua propriedade e doou o dinheiro para os apóstolos, então ele quis também fazer o mesmo, né? Quem sabe quando Barnabé fez essa doação, não repercutiu muito entre os discípulos, entre os cristãos. E aí todos ficaram maravilhados disso. Todos louvaram a Deus, agradeceram pela vida de Barnabé, né? Louvando ao Senhor por aquela atitude, e uma atitude realmente piedosa. E pode ser isso que tenha influenciado Ananias e Safira a dizer, poxa, olha, ele se destacou porque ele fez isso, nós também vamos fazer o mesmo, para também de repente colher louvores, né, se tornar uma pessoa importante no meio da comunidade cristã. E aí eles vão e fazem isso. Já o versículo capítulo 5 é que narra essa história. Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então vejam que eles também fizeram o mesmo. Não havia necessidade deles fazerem isso, porque isso era o espírito voluntário de cada um, aqueles que sentiam pelo Espírito Santo no seu coração que devesse fazer isso, então eles deveriam fazer em cumprimento daquela chama, daquele espírito voluntário que estava dentro deles. Então, muita gente fez, mas eles fizeram também. Quiseram fazer. E aí eles pegam o dinheiro, o valor total da venda, e aí eles retêm uma parte, e a outra parte eles então levam para os apóstolos. Só que eles levam para os apóstolos dizendo que era todo o dinheiro, todo o valor do bem que eles haviam vendido. Então, está aqui, é todo o dinheiro que nós vendemos e tal, para poder então aparecer para as pessoas, poxa, como este casal é generoso, como este homem é generoso, de estar se desfazendo do seu bem para distribuir, compartilhar com os necessitados.
com a igreja de Deus. Então eles fizeram isso. Então o comentarista diz, olha, eles sentiram inveja daquela atitude de Barnabé, por isso eles vão querer fazer o mesmo. Aí ele diz o seguinte, no lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Então foi isso que eles fizeram. Pensaram, vamos vender, mas a gente vai ficar com parte desse dinheiro. Então o texto é muito claro que a mulher dele sabia desse plano. O plano era entre os dois, todos eles estavam combinados. Então, para tentar enganar a igreja de Deus. Ocorre que Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Disseram que era tudo, mas não era tudo. Então eles mentiram aos apóstolos. Eles contam essa mentira. Isso nós vamos ver no subtópico 4. Mas aqui o comentarista chama a nossa atenção. Ele diz o seguinte, é muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. A hipocrisia é você querer aparentar uma coisa que não é. Ou seja, é uma falsa imagem que você vende, demonstra, mas o seu coração não é aquilo. Ou seja, por dentro, internamente, você pratica outras coisas. Você não é verdadeiro, não é sincero. Então isso é hipocrisia. Eles queriam parecer para a comunidade que eram generosos, eram piedosos, mas no fundo eles não eram. Eles queriam muito, se apegavam aos seus bens, ao dinheiro e não queriam entregar tudo. A mentira, então, é provocada através dessa hipocrisia, da inveja que iniciou essa ação e depois da hipocrisia, porque eles não eram aquilo que eles estavam falando. Então é muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Ou seja, nós vamos ver ainda nesta lição que nós temos que nos libertar disso. Nós temos que nos livrar, nós temos que combater a mentira, a hipocrisia e, claro, a inveja também, e todos esses vícios que são negativos, em vez de contribuir para o nosso crescimento espiritual, contribuir para o desenvolvimento da nossa personalidade sadia, ela faz ao contrário. Ela prejudica a nossa vida e as nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta. Muito bem, no subtópico 4, então o que é que acontece? O subtópico 4 diz assim, quando a mentira e o engano enchem os corações. O que é que acontece? Na verdade, nós vamos ver nesse subtópico as consequências do engano, as consequências dessa mentira de Ananias e Safira. Porque os apóstolos, assim como todos os discípulos sinceros, verdadeiros, eles estavam cheios da graça, cheios do amor, cheios do Espírito Santo. E o Senhor, como já disse, ele operava sinais e maravilhas na vida deles. Então eles estavam cheios da unção. O Espírito Santo estava muito íntimo com eles. E o comentarista diz, olha, cheios do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro vai falar a Ananias, quando ele coloca o dinheiro lá diante dele. Ele disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está lá nos versículos 3 e 4, aqui do capítulo 5. Essas palavras do Pedro. Então, Pedro cheio de unção, com certeza o Espírito Santo de Deus logo revelou o plano maligno, malicioso daquele casal. Então ele faz logo a pergunta, por que tu deixou encher o teu coração, Satanás encheu o teu coração, para mentir sobre a herdade?
Ele vai dizer, tu não mentiste aos homens, mas tu mentiste a Deus, porque é sobre a obra de Deus que nós estamos falando, é sobre o ministério da casa do Senhor, é sobre o ministério da manutenção dos filhos de Deus, dos discípulos do Senhor, que está em questão. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Então quando ele mente para os apóstolos, mente para a igreja, ele está mentindo para Deus. Foi isso que o Espírito Santo revelou a Pedro. Então o apóstolo Pedro vai ter esse mesmo encontro com a esposa de Ananias, a Safira. Vai ter esse mesmo diálogo com ela quando ela chega. Então ele vai falar para ela o seguinte, tá? No versículo 5, versículo 9, a parte A do capítulo 5. Então Pedro lhe disse, está falando para Ananias, para Safira. Olha, versículo 7. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse sim, portanto. Então ela confirma o valor que Ananias já havia falado para Pedro. Então ela disse, foi por este valor que nós vendemos o terreno. Então no versículo 9 diz, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Então ele confronta Safira novamente nesse texto. Então a gente vê que ele mente, Ananias mente, Safira vem no mesmo rastro, na mesma sequência e também confirma a mentira. Estavam todos confirmados, combinados entre si. E o comentarista diz, portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus, contra o Senhor. Então, o engano, a mentira, pode até demorar algum tempo enganando, mas a mentira vem à tona. Então, são males que nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, nós devemos nos abster, nos afastar, fugir desse tipo de atitudes, porque elas fazem um mal terrível, um mal grande na vida de quem pratica e na vida de quem está ao redor. Na família também faz um mal terrível. Então isso aconteceu com esse casal, mas eles vão sofrer as consequências desse mal. Nós vamos ver na sequência. Então, no tópico 2, nós temos o problema da mentira dentro do lar. Vamos ver, então, o que é que acontece. O problema da mentira dentro da família. Subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Então, o que o comentarista fala, ele diz, Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção. Eles fizeram isso, mas nós vimos que o que é que acontece primeiramente por conta desse pecado da mentira. O apóstolo Pedro, quando termina de falar com Ananias, dizendo para ele que ele mentiu, por que ele deixou Satanás entrar no seu coração, ele imediatamente sucumbe. Ele cai sem vida, ele cai morto. Foi punido por conta desse pecado com a morte. Morreu. E aí, quando a esposa vem e também confirma essa mentira, logo depois que eles já tinham levado o esposo morto, ela chega mais ou menos umas 3 horas depois, os moços, os jovens já tinham levado
Ananias para sepultá-lo. E aí, 3 horas depois, ela chega, conta a mesma mentira, então, na mesma hora também, ela paga com a mesma moeda. Ela cai morta também e vai ser sepultada. Ou seja, é muito triste isso que aconteceu na vida deles. Então, o problema da mentira dentro da família, é claro que a mentira ela não pode estar, enquanto como um vício que ela prejudica todas as relações. Então, ela não deve ser praticada pelo cristão em nenhum lugar, em nenhuma relação. Ele tem que prezar sempre pela verdade. Jesus recomendou que a palavra do cristão, do servo de Deus, do discípulo, deve ser sim, sim, não, não. Então, você responde sim se você pode fazer. E se você não pode, diga não. Mas não deve enganar ninguém. Então, se não pode em qualquer fase, em qualquer relacionamento da nossa vida, nós não podemos também praticar a mentira dentro da família. Por quê? Porque cria problemas de relacionamento, a gente não praticar a verdade dentro da família. Então, essa situação, o comentarista diz assim, isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O espírito se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Então, a mentira, o engano, a hipocrisia deve ser afastada do seio da família, deve ser afastada da vida do discípulo do Senhor Jesus, daquela pessoa que foi alcançada pelo Senhor, entregou a sua vida a Deus e tem a sua vida transformada, porque essas características de mentiras, de engano, não fazem parte dessa nova vida do cristão, viver no Espírito, viver para Deus, andar com o Espírito Santo. Não faz parte. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não devemos mentir, disse o apóstolo Paulo. Então, segundo subtópico, do tópico segundo, diz: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Olha só, irmãos, a relação da mentira com as concupiscências da carne. O apóstolo Paulo vai fazer essa advertência para nós lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o 24 e o 25. O que é que ele vai falar lá? Ele vai falar dessa luta entre a carne e o espírito, que eles ficam lutando para poder dirigir a vida do homem. E quem pratica a mentira, disse o apóstolo Paulo, está sendo guiado, está sendo levado, está sendo dominado pelo pecado, pela concupiscência da carne. Não está sendo guiado, não está sendo orientado, não está tendo comportamento compatível com a liderança, o senhorio do Espírito Santo na sua vida. Então, ele faz essa advertência para nós em Gálatas. Então, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, diz o comentarista, tem sua fonte no maligno, que é o pai da mentira. Então, o Senhor Jesus disse que ele mente desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Então, por isso, o pai da mentira. E ele tenta convencer as pessoas, às vezes de bem, para também praticar a mentira, praticar o engano, ser adepto das inverdades, não amar a verdade. Então, nós precisamos entender que quem pratica tais coisas não está andando com o Espírito de Deus, não está fazendo a vontade de Deus. Portanto, nós devemos nos abster, nos afastar desse tipo de comportamento. Muito bem, meus irmãos, nós já chegamos agora no terceiro tópico, protegendo a família da mentira
e da hipocrisia. Então, se isso é ruim, a hipocrisia, a mentira, a inveja causam males para a sociedade, causam males para a família, causam males para a vida do indivíduo. Então, como é que nós devemos nos comportar diante disso? Nós devemos evitar, nós devemos lutar para a gente afastar isso da nossa vida. Esses vícios, essas atitudes prejudiciais à vida em família. Então, o primeiro subtópico do terceiro tópico, o primeiro subtópico diz: cuidado contra os defeitos morais no lar. Devemos nos precaver. Ele disse: quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia, dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Então, se isso pode destruir a nossa família, pode destruir as nossas relações, então nós temos que evitar, nós temos que proteger a nossa casa contra esse tipo de comportamento. E se nós não tivermos força para isso, nós temos que pedir ajuda para quem pode nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece, que nos dá força para vencermos as lutas, as tentações. E nós sabemos que a tentação é algo que tenta nos atrair para a prática do mal, para a prática do pecado. Então, é claro que algumas vezes nós podemos estar fragilizados, mas nesses momentos nós temos que nos socorrer com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, da tua proteção. Tem misericórdia de mim para eu poder suportar essa pressão, para poder me fortalecer. E aí, você poder enfrentar essas situações. O comentarista ainda vai citar o exemplo aqui de Acã, aquela família, né, aquele chefe de família que deixou entrar na sua casa o engano, a inveja, a cobiça, e por conta disso também a mentira. E quando eles foram combater contra Jericó, Deus havia ordenado que eles não deveriam pegar despojos nenhum de lá. Mas Acã, juntamente com seus filhos, ele não teve esse cuidado, ele não foi vigilante, desobedeceu a Deus, porque quando ele viu aqueles bens, aquelas coisas valiosas em Jericó, ele vai e toma para si, mesmo contra a ordem da liderança da nação de Israel e contra a orientação, a ordenança de Deus. Então ele coloca a sua família numa situação de prática de mentira. Esconde isso, esconde os bens, mas para Deus nada está encoberto, nada fica em oculto. E aí, Deus, no momento apropriado, revela essa situação. E isso causou, inclusive, prejuízo para a nação toda de Israel, porque eles foram prejudicados por causa da atitude deste cidadão que desrespeitou a ordem do Senhor, mentiu, enganou, então trouxe até essa maldição para o povo de Israel. Então são exemplos que nós não devemos seguir. Muito bem, no subtópico segundo, nós temos: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. A gente precisa guerrear, precisamos enfrentar, precisamos expulsar de dentro de nós essas práticas. Então, como já disse, se a gente não tem força, às vezes, para nos libertar de certos vícios, de certos pecados, nós temos que ir com quem pode nos ajudar. Deus é misericordioso e Ele pode te alcançar, Ele pode te visitar. Se você pedir socorro para Ele, pedir ajuda para Ele, porque você não consegue se libertar de certos vícios, de certos erros,
de certos pecados ou de certas concupiscências dos olhos, da carne, não importa o que seja. Eu sei que às vezes isso acontece, mas Deus é poderoso para libertar a sua vida, ou a vida de qualquer pessoa que esteja precisando de libertação. Mas é você se submetendo a Ele, entregando de fato a sua vida a Ele e pedindo para Ele essa ajuda. Então ele diz aqui, olha, ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Isso pode alcançar qualquer um de nós. Se a gente não vigiar, se a gente não ter cuidado, não orar, evidentemente que de repente a gente vai se envolvendo e daqui a pouco a gente já está dominado por esse tipo de sentimento. Então, se nós temos possibilidade de se envolver dessa forma com o pecado, então nós temos que nos proteger. De que maneira a gente se protege? Estudando a palavra de Deus, orando, pedindo ajuda para o Espírito Santo. O comentarista diz, por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. É o apóstolo Paulo, em Romanos 1:25, que ele vai dizer que aquelas pessoas foram dominadas pelo pecado e trocaram, inverteram a verdade de Deus em mentira e começaram a adorar mais a criatura do que o Criador. Então, acontece isso, se a pessoa não ter cuidado, de repente, quando ela pensar, os valores dela já estão invertidos. Tem muita gente hoje que se descuidou, que foi atrás de conversas, de ideologias, de ideias progressistas, que são contrárias à Escritura Sagrada e de repente se vê já discordando da palavra de Deus. Estão invertendo os valores. Não deixe isso acontecer com você. Pratique a palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família. Então a lição diz, aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante do Senhor contra a hipocrisia. Com relação à hipocrisia, Jesus Cristo combateu muito. E ele chamava aos fariseus, aos saduceus, aos membros do Sinédrio, ele chamava eles de sepulcros caiados, porque eles aparentavam por fora uma coisa, tudo bonitinho, mas por dentro estavam podres, estavam destruídos, a sua vida moral e espiritual. Então, eles são exemplos perfeitos da hipocrisia. Ou seja, pregam e ensinam uma coisa e vivem outra coisa. E Jesus advertiu os discípulos dizendo, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, chegar nesse ponto, né, de alguém dizer, olha, faz o que ele diz, mas não faz o que ele faz, ou seja, é porque ele prega uma coisa, fala uma coisa, mas não vive esse ensino, não vive esta palavra. Então, isso são exemplos de hipocrisia. Então, o comentarista da lição, ele chama a nossa atenção para fazer um autoexame, uma reflexão. Será que eu estou vivendo o que eu prego, o que eu ensino, ou então o que eu tento parecer que sou? Então, ele pede para a gente fazer essa reflexão. Muito bem. Então, agora nós temos o subtópico terceiro da nossa lição, já caminhando para o finalzinho. Diz assim, não deixe o inimigo agir na família. Será que o inimigo das nossas almas, será que Satanás, ele tem interesse em destruir a nossa casa? Ele tem interesse em destruir a nossa família? Claro que tem, né, meus irmãos, minhas irmãs? Ele tem interesse em destruir a nossa família. Ele não é satisfeito, ele não fica feliz
Se você estiver feliz, se você estiver bem com Deus, se você estiver em comunhão com o Senhor, se você estiver em comunhão com a sua família, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe. Porque quando nós seguimos a vontade do Senhor, nosso Deus, obedecemos a palavra de Deus, nós vamos viver em harmonia. Pode surgir algumas dificuldades, mas você supera tranquilamente, porque você tem o Espírito de Deus, você é compassivo, você tem domínio próprio, você é temperante, você é pacificador, você tem amor, tem paz na sua vida, ou seja, pratica o fruto, desenvolve o fruto do Espírito. Então, se você está bem, vivendo bem, o inimigo fica triste, aborrecido com isso. Então, ele fica zangado com você, porque ele quer ver você destruído, quer ver a sua família destruída. Então, ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar essa paz, essa harmonia, essa felicidade dentro do seu lar. Então, por isso, o comentarista diz, não deixe o inimigo agir na sua família. Proteja a sua casa. Então, Ananias e Safira permitiram que Satanás colocasse desejos ruins na sua vida e se encheram de inveja, de hipocrisia e praticaram a mentira. E as suas vidas foram ceifadas, foram destruídas imediatamente. Ele diz mais, infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, jovem, adolescente, der brecha para o inimigo, ele coloca a sua semente lá. Ele semeia a discórdia, semeia a desunião, o desamor, semeia a violência, a intransigência, e aí aquilo que parecia tão bom, feliz, começa a ter desavença, começa a sofrer problemas. Então, cuidado, proteja a sua casa, proteja a sua família. De que maneira? Lendo a palavra de Deus na sua casa, estudando, meditando a palavra do Senhor, levando seus filhos para a igreja, para a escola dominical, para o culto de doutrina, e meditando na palavra de Deus, fazendo o culto doméstico, se reunindo com eles, conversando para saber o que passa na mente deles, e aconselhando de acordo com a palavra de Deus, orando por eles. E assim você vai pedindo a proteção do Senhor para a sua família. Então, dessa forma, nós conseguimos colocar uma proteção diante de nós. O comentarista disse o seguinte, então podemos fazer o que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é só resistir ao diabo, porque nós de nós mesmos não podemos muita coisa. Mas o Tiago aconselha a gente que nós temos que nos sujeitar, nos submeter a Deus, ou seja, entregar a nossa vida ao controle, ao senhorio, ao domínio do Senhor, e debaixo da sua proteção nós estamos seguros. Aí sim nós podemos enfrentar o inimigo, porque nós temos um protetor forte, um Deus valente no nosso lado, que nos ama, que gosta de nós, que quer ver a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alegria, que quer ver a família feliz. Então ele vai nos ajudar a proteger a nossa casa. É dessa forma que nós temos que enfrentar esses desafios, não deixar o inimigo tomar conta da nossa família, não deixar ele roubar, tirar de você o seu esposo, tirar de você a sua esposa, ou então levar consigo o seu filho para que ele crie uma relação ruim com você. Não. Deus protege todos. Entregue a sua vida e a sua família nas mãos de Deus, porque Deus, ele quer o melhor para a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs,
Que Deus em Cristo vos abençoe, proteja a sua casa, proteja a sua família e lhes dê tudo de bom, de acordo com o que Ele promete na sua palavra. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.